E aí, pessoal, para quem está na batalha dos concursos para a carreira policial, este é um daqueles temas que a gente tem que dominar. E olha, entender os princípios do direito penal vai muito além de só marcar o X no lugar certo na prova, viu? É sobre entender a alma da justiça criminal e, claro, os limites da sua própria atuação lá na frente. Então, bora mergulhar nisso. Parem e pensem um pouco nessa frase. É uma imagem muito forte, né? O direito penal é, de fato, a ferramenta mais poderosa que o Estado tem. É como se fosse um fuzil de altíssimo calibre, feito para ser usado em último caso, quando nada mais resolve. E justamente por ser uma arma tão potente, não dá para sair usando de qualquer jeito. E aí que está o pulo do gato. Se o Estado tem essa ferramenta tão drástica nas mãos, o que impede que isso vire uma arbitrariedade? Que garantia a gente tem de que o poder vai ser usado de forma justa? A resposta para essa pergunta está justamente nos princípios que vamos destrinchar aqui. Eles são como o sistema de travas de segurança dessa arma. Então, a ideia central é essa. Os princípios são um escudo. Se de um lado o Estado tem o poder de punir, o tal do jus puniendi, do outro lado o cidadão tem esse escudo de proteção. É isso que equilibra o jogo e garante que a aplicação da lei seja racional e, acima de tudo, justa. E o primeiro, o mais fundamental de todos esses escudos, a pedra angular de todo o sistema, é o princípio da legalidade. Sem ele, gente, nada mais para em pé. A famosa frase que todo mundo já ouviu, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Simples assim. O legal desse princípio é que ele se desdobra em 4 garantias, 4 subtravas de segurança. Primeiro, a lex pravia. A regra do jogo tem que existir antes da partida começar. Segundo, lex scripta. Não é qualquer coisa que cria crime, não é costume, não é o que todo mundo acha. Tem que estar na lei, preto no branco. Terceiro, lex stricta. A lei não pode ser esticada para prejudicar alguém. E por último, lex certa. A lei tem que ser clara, objetiva. Nada de texto vago que dá margem para qualquer interpretação. E agora, uma dica de ouro, daquelas que salvam ponto na prova. Anota aí. Medida provisória não pode, de jeito nenhum, criar crime ou aumentar a pena. Ah, mas e se o Congresso aprovar e virar lei depois? Não importa, o ato já nasceu com um defeito de fábrica, um vício de origem que não tem conserto. As bancas amam essa pegadinha. Vamos deixar essa história de analogia bem clara. Imagina que a lei isenta de pena o marido que furta a esposa. Se a gente estende esse benefício para quem está em união estável, estamos usando a analogia in bonam partem, ou seja, para o bem. Isso pode. Agora, a lei fala em furto de energia elétrica. Tentar encaixar o gato de TV a cabo AD, que não está previsto, é usar a analogia para prejudicar. Isso é terminantemente proibido. Certo, já entendemos que precisa de lei, mas será que toda e qualquer conduta ilegal precisa mesmo acionar essa arma pesada do Estado? É aqui que entram outros princípios que funcionam como uma espécie de filtro para selecionar o que é realmente importante. Esse é o princípio da intervenção mínima, ou ultima ratio, que em latim significa última razão. A ideia é bem intuitiva. Não se usa um canhão para matar uma mosca. O direito penal é a última trincheira da defesa da sociedade. Se um problema pode ser resolvido com uma multa administrativa ou uma indenização civil, ótimo. A gente só chama a artilharia pesada quando todos os outros recursos já falharam. E esse filtro da intervenção mínima tem 2 faces. Uma é a fragmentariedade. O direito penal não vai proteger tudo. Ele seleciona só os bens mais importantes, como a vida e o patrimônio, e só contra os ataques mais graves. A outra é a subsidiariedade, que reforça aquela ideia do direito penal ser o jogador reserva do time da justiça. Ele só entra em campo se os titulares, que são o direito civil e o administrativo, não derem conta do recado. Pois é, isso leva a gente para outra situação. E quando a conduta até se encaixa na lei, mas o dano causado é, poxa, minúsculo, quase nada? Pensa no exemplo clássico, alguém que furta uma única bala de um supermercado enorme. Será que vale a pena mobilizar todo o aparato policial e judiciário para isso? É exatamente para isso que serve o princípio da insignificância ou da bagatela. E aqui tem a palavra mágica que você precisa levar para a prova. Ele exclui a tipicidade material. O que isso quer dizer? Que a ação, formalmente, até parece crime, mas a lesão, o prejuízo real, foi tão insignificante que materialmente aquilo não é relevante para o direito penal. Na prática, não é crime. E claro, para isso não virar bagunça, o Supremo Tribunal Federal criou um checklist. Para facilitar, a gente usa o mnemônico MARI. A conduta tem que ter mínima ofensividade, ausência de periculosidade, reduzidíssimo grau de reprovação e inexpressividade da lesão. E atenção,
Tem que ter os 4 juntos. Se faltar um, já era. Não se aplica insignificância. Muito bem, já vimos os filtros que dizem o que é ou não relevante para o direito penal. Agora, vamos ver rapidinho outros princípios que controlam como a punição deve ser aplicada, para garantir que ela seja justa e humana. Então vamos lá. O da culpabilidade diz que ninguém pode ser punido sem dolo ou culpa. O da humanidade proíbe penas cruéis, tortura, pena de morte, prisão perpétua. O da individualização exige que a pena seja feita sob medida para cada pessoa e cada caso. E o da intransmissibilidade é bem lógico. A pena é pessoal e intransferível. A dívida criminal morre com o devedor. Agora, vamos para a parte que todo concurseiro gosta. O filé mignon. Aquilo que cai na prova. É o tipo de coisa que tem que estar na ponta da língua, porque as bancas simplesmente adoram cobrar esses entendimentos já consolidados dos nossos tribunais. Olhem bem para este slide, porque ele é basicamente um gabarito de várias questões. Súmula 599 e 589 do STJ. Esquece insignificância para crime contra a administração pública ou em caso de violência doméstica. Aqui, a tolerância é 0. Súmula 711 do STF. Se o crime se prolonga do tempo, tipo um sequestro, e surge uma lei mais grave no meio, essa lei nova se aplica. E a súmula 444 do STJ, que tem tudo a ver com a presunção de inocência, diz que processo em andamento não pode ser usado para aumentar a pena de ninguém. Decorem isso. E para a gente fechar, fica uma reflexão que vai além da prova. Depois de entender todos esses limites, todos esses escudos, como que no futuro, dia a dia, na rua, na prática, se consegue equilibrar o uso da força do Estado com a garantia dos direitos de cada cidadão? Esse, meus amigos, é o verdadeiro desafio da carreira policial.